Ouçamos, meus irmãos, com todo o interesse, aquilo que a palavra do Senhor Deus nos tem a dizer. É o Senhor quem nos fala, é o Senhor dos senhores, a quem servimos, o único Deus vivo e verdadeiro. Ouça com toda atenção, afinal a nossa vida depende das palavras do Senhor. Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 29, nos diz assim: o Rei do Universo. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, ou traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando a minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém. Vamos orar, meus irmãos.
Deus eterno, ouve-nos e tem piedade de nós. Ó Deus, diante da tua palavra, o que nós pedimos é que ela possa de fato abrir os nossos olhos e penetrar em nossos corações. Senhor, livra-nos de continuarmos a ouvir sem dar a devida atenção a Ti. Ó Deus, retira-nos, assim como Tu retiraste a Ló antes dos escombros, retira-nos dessa miséria, ó Deus, e ouvir, mas aparentemente continuarmos com corações tão dispersos diante do Senhor. Ó Deus, como teu servo um dia disse há tanto tempo, ajuda-nos para que seja nessa manhã a tua palavra como lógica em chamas que arde em nosso coração e nos conduz ao arrependimento e à verdade. Faz assim, ó Deus, e glorifica o teu nome em nosso meio, quando a tua palavra também é afirmada e exaltada, é o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Uma das agonias, meus irmãos, de um pregador, de um pastor, é lidar com coisas que possuem apelos eternos e que ecoam para a eternidade, diante de ouvidos que naturalmente se encontram dentro do tempo e do espaço e, portanto, tantas vezes se colocam alheio à urgência e aos apelos da Sagrada Escritura. De tal forma que continuamos a caminhar, e os dias parecem ser tão comuns e normais como tantos outros, ao passo que nós parecemos virtualmente esquecer do peso, da solenidade e da gravidade que a própria palavra do Senhor nos aponta e que tem a ver com a nossa caminhada e vida espiritual. Nós caminhamos, meus irmãos, e nós nos encontramos muitas vezes exatamente como Ló, um padrão, algo real, que como se do meio do próprio fogo tivesse sido salvo e preservado pelo Senhor. Alguém injusto, alcançado pela graça, alguém que verdadeiramente professava a fé e a esperança no mediador, em Yahvé, mas ainda assim tão influenciado por aspectos externos, tão frio e tão relapso, foi arrebatado como se no meio do fogo, demonstrando a graça da preservação e a misericórdia do Senhor, que em sua longanimidade assim faz com o seu povo. Nessa manhã, mais do que relatos sobre a cultura depravada de Sodoma, mais climático do que o próprio Ló e a sua resistência, e por que não, a sua própria dormência diante da urgência e do juízo. O que nós vemos, irmãos, é a glória do Senhor em salvar e preservar o seu povo, a despeito da leniência desse próprio povo. O que nós vemos, meus irmãos, é exatamente o Deus glorioso, cheio de graça e misericórdia, alcançando e preservando, estendendo a sua mão exatamente no momento mais crítico, na direção dos seus, para preservá-los e salvá-los. Portanto, nessa manhã, irmãos, nós aprendemos que em meio à corrupção e o juízo iminente, o texto nos mostra que Yahvé manifesta a sua santa justiça e a sua misericórdia ao estender a mão para livrar aqueles de quem se lembra em sua aliança. Quando nós olhamos para a conjuntura, para o contexto, para a maneira como o próprio Moisés, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, assim nos mostra em sua narrativa, o que nós vemos é que no meio de todo o juízo e da corrupção dessa cultura e dos homens depravados, há um Deus fiel à aliança, há um Deus que de fato ama o seu povo, há um Senhor que justo, derramando o seu juízo, também é misericordioso ao estender a sua mão para livrar aqueles de quem se lembra em sua aliança. Nessa manhã, ó Deus e povo do Senhor, a nossa súplica é que nós, que temos caminhado tal qual Ló tem caminhado ou caminhou na terra, que sejamos então despertados pelo poder da palavra do Senhor, a partir daquilo que só o Rei dos Reis pode fazer.
Notem, meus irmãos, que o texto nos mostra isso a partir do verso 1 ao 11, quando a corrupção profunda de Sodoma expõe a própria necessidade do juízo. É assim que o texto agora inicia a partir do capítulo 19. Se você lembra, então, no capítulo 18, Abraão recebeu o próprio Yahvé em uma teofania maravilhosa, a segunda pessoa da Trindade, com 2 anjos indo ao encontro do seu servo, tendo um momento pactual em torno de um banquete oferecido, e toda a hospitalidade daquele que foi alcançado pela graça sendo apontada como evidência da própria salvação. O que nós temos agora é exatamente aquele dia, então, caminhando para o seu final. É o que nós vemos a partir do capítulo 19, logo no seu início. Perceba, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Que anjos? Ora, aqueles 2 que acompanhavam a segunda pessoa da Trindade, que visitaram Abraão logo mais, no princípio desse mesmo dia. E é exatamente aqui, na continuidade daquilo que o próprio Deus havia dito ao seu servo: eu irei subverter essas cidades. O juízo do Senhor, então, não falha, é iminente e não se demora. Note, irmãos, que há um contraste óbvio entre a figura de Abraão e a figura de Ló, tensionados aqui, então, pelo autor original. Nós temos, então, 2 homens hospitaleiros, nós temos 2 homens alcançados pela própria graça de Deus, nós temos 2 servos do Senhor, mas nós temos 2 homens imperfeitos. Abraão, então, desfrutando de uma comunhão mais intensa, consistente, intencional com o Senhor, mas Ló ainda dormindo em seus próprios procedimentos. Nós temos então Ló, assim como seu tio Abraão, um excelente hospitaleiro, que ao ver então os 2 homens proeminentes, logo este sentado na porta da cidade, vai em direção aos 2 e faz exatamente aquilo que o próprio Abraão fez no capítulo 18. Ele se prostra então em terra e fala àqueles homens, suplicando que eles então aceitassem, ou para que eles aceitassem a sua oferta de pousar em sua casa. Mas o que nós vemos, irmãos, é que o contexto aponta para informações que são radicalmente diferentes e preocupantes e que têm a ver com a nossa própria vida, obviamente. Note que o texto nos diz que, diferentemente de Abraão, que estava assentado à sombra dos grandes carvalhais do Manre, no mais alto calor do dia, nós temos um homem sim assentado, mas exatamente na entrada da cidade. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. E aqui o que nós vemos, meus irmãos, é exatamente o processo de assimilação acontecendo na vida de Ló. Veja, desde o capítulo 13, primeiro o texto havia dito que ele se movimenta, dirigindo as suas tendas na direção de Zoar e de Sodoma, ao ver a campina e a possibilidade de lucro e prosperidade. Depois o texto avança em mais alguns capítulos, diz que Ló agora passa a habitar em Sodoma. Agora o que nós temos aqui é o ponto climático disso. Ele está então, a partir da posição indicada no texto, sendo demonstrado como alguém que tem certa proeminência entre os próprios sodomitas. A ideia de estar assentado à entrada da cidade remete, irmãos, àquilo que naquela cultura dizia respeito a posições de liderança e governo. O ponto é, Ló está perfeitamente integrado à sociedade sodomita. Ele é alguém proeminente naquele lugar. Mas ainda como um cidadão assimilando a própria cultura em sua grande parte, ainda há resquícios daquilo que aponta para a verdadeira característica ou procedimento do povo de Deus. Mais uma vez, ele vai de encontro àqueles homens e suplica para que eles possam passar a noite em sua casa. Ló sabe onde ele está e ele entende que é um risco iminente que não deveria ser assumido por 2 homens estrangeiros e em comparação a uma massa depravada, portanto, vulneráveis. Ló, então, é aquele que é movido por compaixão e que deseja assistir àqueles que necessitam e, ao mesmo tempo, deseja proteger aqueles homens de algum tipo de situação perigosa que pudesse acontecer. Ló sabe que ele está em Sodoma e ele sabe o que pode acontecer com estranhos indefesos. Note que os anjos, que ainda não são conhecidos por Ló a partir de sua identidade a esta altura, eles rejeitam o pedido. E tudo isso para quê?
Para que duas coisas fiquem claras, meus irmãos, para nós que temos lido o próprio texto. A primeira, para que o caráter de Ló fosse provado e afirmado como sendo realmente alguém que deseja receber e que insiste em sua hospitalidade. O texto diz, não é? Veja, instou-lhes muito no verso 3. A ideia aqui é, ele exerceu pressão para que os homens pudessem, então, aceitar o seu convite. O caráter de Ló é afirmado aqui, mas de maneira indireta. A própria situação depravada da cultura de Sodoma também é afirmada. A profunda maldade do povo, que nós veremos em instantes, é aqui introduzida no contexto de aparente tensão inicial, para que nós entendamos o que está exatamente acontecendo. Notem, irmãos, que Ló, apesar de seu sono espiritual, é alguém descrito como um justo, de fato, reconhecido nas Sagradas Escrituras. Quem nos diz isso, meus irmãos, é exatamente o texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo de número 2, aonde o autor sagrado nos diz a partir do verso 6, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Note que Pedro, irmãos, afirma que Ló é alguém que faz parte do próprio povo da aliança, é alguém que realmente conhece e professa a fé no único Deus vivo e verdadeiro. Mas ainda assim, essa alma aflita descrita pelo próprio apóstolo Pedro é alguém, meus irmãos, que apresenta graves e profundas ambiguidades espirituais. Ló é um homem justificado pela graça, mas ainda assim imperfeito. Justificado não é sinônimo de perfeição. Assim como Abraão, assim como Noé, assim como Davi, assim como qualquer outro justificado pela graça. Note, Ló escolheu as campinas do Jordão atraído por riquezas. Ló, quando foi capturado pelos 4 reis daquela campanha militar, foi posto em liberdade pelo próprio Abraão, e ainda assim o que ele fez com sua liberdade, ele retoma a Sodoma, mesmo tendo conhecido e vivido no meio daquele povo. Ló, meus irmãos, ele provavelmente toma uma esposa em Sodoma e casa em julgo desigual e promete as suas 2 filhas em casamento para 2 ímpios sodomitas. Mais tarde se veria envolvido em profundo pecado de natureza sexual. Qual é o ponto, irmãos? Sodoma tinha se apoderado de Ló. Ou a visão ou perspectiva contrária à própria visão e perspectiva que os salvos pela graça devem viver, estava apagada em seu coração. Ou seja, é possível, irmãos, embora não seja normal, que filhos de Deus, de fato salvos e alcançados pela graça, passem por momentos de verdadeira aridez espiritual, passem por situações onde se veem tão frios e tão relapsos que virtualmente parecem nem se assemelhar àqueles que, de fato, professam a fé verdadeira com integridade. Este é Ló. Mas isso também foi você. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é algo sério. Ló era uma alma em conflito. Ló se sentia ao mesmo tempo ofendido por Sodoma, mas atraído por ela. Ló então gostava da prosperidade, do conforto, do prestígio, mas ele estava profundamente desgastado em sua alma pela vida imunda que aqueles homens e aquela cultura sem lei assim levava. Ló é o paradigma fiel de muitos crentes hoje, tentando viver em 2 mundos, tentando equilibrar as coisas, como se existisse possibilidade real de uma síntese entre um mundo caído e oposto ao Senhor e aqueles que devem de fato submeter ao Senhor. E assim muitos têm caminhado, irmãos, e o peso e a gravidade da própria palavra do Senhor e para aquilo que ela nos aponta em urgência, deve então atravessar o seu coração e a sua consciência, caso esse seja o seu caso ou a sua situação nessa manhã.
não é normal, esse não é o padrão de vida, esse não é o padrão da jornada, esse não é o padrão da peregrinação, mas sim, é certo, por vezes, o Senhor Deus, por seus santos propósitos, nos conduz em meio a vales áridos espirituais. Depois de insistir, meus irmãos, aqueles homens então aceitam o convite de Ló. Eles têm desfrutado de um banquete, da companhia segura de Ló e sua piedade, embora tão afetado pelo mundo externo. Mas o que acontece então é exatamente a depravação coletiva da cidade aparecendo no texto, do verso 4 ao verso 11. Nos diz Moisés que antes mesmo que eles se deitassem, há algo que acontece e que pré-anuncia algo horrível. Os homens cercam a casa de Ló. Notem o que o texto diz. Não são quaisquer ou alguns homens, mas o ponto aqui é demonstrar a extensão da depravação cultural daquele lugar. O texto diz que todo o povo, de todos os lados, homens, tanto moços como velhos. A ideia aqui, meus irmãos, não é de que todo indivíduo em particular do sexo masculino, mas uma hipérbole para demonstrar então a situação tão profundamente maligna daquele povo e daquela cultura. Há então uma corrupção descrita de maneira universal, a imoralidade generalizada e violência que dão o passo e caracterizam a marcha dessa cultura apóstata. Como isso é percebido? Ora, o que esses homens querem? Porque eles cercam então a casa do justo Ló. Nos diz o verso 5 que eles então chamam por Ló e lhe dizem: aonde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? E a razão pérfida, maligna, horrível, hedionda é agora então trazida à tona. Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. O texto é explícito, e aqui se encontra muito bem traduzido e apontado, irmãos. A palavra aqui no original tem em vista a ideia de conhecer, mas não um conhecimento externo superficial. A ideia de conhecer aqui é um conhecimento íntimo, carnal, relacional. Portanto, aqui no contexto a ideia é exatamente essa. Os homens desejam violar sexualmente os hóspedes de Ló. Traze-os fora para que abusemos deles. A iniquidade, meus irmãos, e a imoralidade em Sodoma eram tão profundas que os homens cegados por sua impetuosa luxúria cercam a casa de Ló como animais lascivos, ávidos em participar de um estupro coletivo daqueles homens, ou aplicado aos homens que Ló recebia em sua casa. Esse é o tom e o passo da cultura sodomita. Os homens cercam a casa para violar os homens que Ló hospeda. Não há dúvidas, meus irmãos, de que Ló leva a sério o compromisso com a hospitalidade e como ele honra os seus hóspedes. Não há dúvida quanto a isso. Ló chega ao ponto de comprometer a sua própria segurança, a sua própria vida em favor dos seus visitantes. Nos diz o texto no verso 6 que Ló se interpõe entre a turba e os seus hóspedes. E ele então vai à porta e, de maneira educada, formal, como alguém que é investido de autoridade, dirigindo-se àqueles que são debaixo de sua autoridade, assim diz: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Ló leva a sério os compromissos relacionados à hospitalidade, meus irmãos. No entanto, o justo Ló erra absurdamente na maneira em como a situação é conduzida. O que ele diz é: não façais mal a esses homens. Tenham 2 filhas,
Virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Ló então olha e deseja servir até o fim, arriscando a sua própria vida, aqueles que têm recebido de sua hospitalidade, argumentando então que eles estão debaixo da proteção do teto dele, mas ao mesmo tempo ele consegue ignorar que as suas filhas, por excelência, também estão debaixo da proteção de seu teto. Ló é esse homem injusto, mas que procede de maneira completamente tola e não sábia. Ele tenta resolver o conflito, mas oferecendo uma situação que nunca deveria ser objeto de cogitação. Ló está disposto a sacrificar a pureza e a integridade de suas próprias filhas ao ver os seus visitantes sofrerem algum tipo de ataque à sua própria integridade. Um servo do Senhor havia dito que era preferível que ele sofresse 1000 mortes ou desejasse a sofrer 1000 mortes a recorrer a isso. Ló está disposto a entregar as suas filhas a homens imorais, lascivos, como se fossem, nesse caso específico, prostitutas, para que os homens debaixo de sua proteção não se firam ou sejam atacados. Esse é o justo Ló, mas esse também somos eu e você, alcançados pela graça salvadora, mas tantas e tantas vezes agindo como tolos, como não sábios, como pessoas que parecem não possuir a mente de Cristo, tentando resolver um mal com o mal, tentando de alguma forma promover uma saída específica para uma situação difícil, oferecendo algo pior do que aparentemente a própria situação parecia indicar. O ponto aqui é que Ló se interpõe e mostra àqueles imorais: considerem algum nível de moralidade, nada façais destes homens, não atentem contra a integridade deles, não os violem, embora façam o que quiserem fazer com as minhas filhas. Mas o ponto aqui, pelo menos de uma forma parcial, Ló se interpõe como aquele que, de maneira indireta, tem reprovado o comportamento dos homens de Sodoma. Note exatamente, então, qual é o efeito colateral inevitável daqueles que se colocam contrários à imoralidade do mundo ou qualquer outro tipo de padrão mundano contrário ao Senhor. O efeito colateral é percebido aqui de maneira imediata. O que aqueles homens dizem a partir do verso 9 é: retira-te daí. Há um ataque moral e físico também agora direcionado ao próprio Ló. Eles quebram qualquer princípio de autoridade que aqueles homens possuíam entre eles. Ele é um estrangeiro, é um forasteiro, veio morar entre nós, nem teria direitos assim como nós deveríamos ter por sermos naturais da terra, e pretende ser juiz em tudo, pois nós faremos a ti pior do que a eles. A moralidade de Ló, mesmo mutilada, imprecisa, ofendeu os sodomitas. E o que nós temos aqui, então, é exatamente o coração desse ponto. Sodoma odeia qualquer limite moral. Sodoma odeia profundamente quem quer que deseje estabelecer ou aprovar limites ou reprová-los em alguma conduta. A resposta dos homens é deixar isso plenamente claro aos ouvidos de Ló e de quem quer que estivesse naquele lugar. Primeiro, os homens afirmam a profusão imoral de seus corações, rejeitando o contato natural da mulher e ainda preferindo ato hediondo envolvendo os hóspedes de Ló. Em seguida, os homens desafiam a própria autoridade, a posição de Ló. Não há pontos de contato quando a temperatura e a pressão sobem no meio de uma cultura depravada e caída como a de Sodoma.
As supostas leis e as supostas convenções sociais reconhecidas não são fortes o suficiente para frear o ímpeto imoral de corações depravados. Por isso, entenda, o que vai santificar a nação ou que vai melhorar a conduta da sociedade não são simplesmente leis passadas e positivadas, embora elas possam ter o seu lugar. Mas talvez você pense assim, de alguma forma, as leis têm o poder de santificar o coração e reter a depravação do homem, quase a ponto de extingui-la. Tem algum problema na sociedade? Façamos uma lei então, e assim nós viveremos em paz e em prosperidade. Tendo uma série de dispositivos legais que no meio de uma cultura depravada são deixados de lado e evidenciam ainda mais a depravação do próprio homem. A política não pode salvar. Iniciativas meramente sociais não podem salvar. As leis não podem salvar. A arquitetura não pode salvar. A biologia não pode salvar. A geografia nem a história podem salvar. A tecnologia não pode salvar. O direito não pode salvar. O que quer que seja que promova a iniciativa do braço humano não tem poder para de fato extinguir os efeitos de um coração depravado e de uma cultura apóstata. É óbvio. Não se presume aqui abdicar de quaisquer dessas áreas. Meu ponto é onde o seu coração, de fato, encontra lugar e âncora de esperança. Nós, às vezes, assumimos de maneira indireta que nós somos salvadores e redentores da cultura e do mundo, quando não conseguimos redimir sequer o nosso próprio coração e nossa própria conduta, porque a tarefa redentiva pertence ao único Deus vivo e verdadeiro e não a nós. Nós somos testemunhas da verdade, testemunhas do Senhor, testemunhas da redenção e do poder de fato que vem do Senhor, porque não há poder em nós. Note, irmãos, que fechado esse parêntese é exatamente o que nós temos aqui. Diante da situação caótica, os homens então avançam contra o próprio Ló, mas aí o Senhor mostra o seu braço estendido, salvando o seu povo no momento mais crítico, quando parece que realmente toda a coalizão maligna e depravada e profana vai engolir o povo de Deus. O Senhor então, por meio de seus anjos, nos diz assim, no verso de número 10, eles estendendo a mão contra Ló, os homens enviados por Deus, ou os anjos, então enviados pelo próprio Senhor, fazem Ló entrar e fecharam a porta. E o que nós temos aqui, meus irmãos, é um aspecto miraculoso agora da própria passagem. Afinal, o texto aqui nos mostra um cenário onde era impossível que essa retirada precisa acontecesse simplesmente sendo provocada por outro humano como Ló. E mais, Ló é protegido por aqueles homens. Nos diz o texto no verso 11 que eles são feridos de cegueira e ficam tateando, então, até se cansar procurando a porta. A ideia não é que eles experimentam cegueira absoluta, mas os anjos miraculosamente causam confusão naqueles sentidos e eles não conseguem encontrar a porta, por mais que tentassem fazê-lo. Mas ainda assim, não desistem de procurá-la. Eles fazem até cansar. Isso descreve, irmãos, perfeitamente um coração caído e entregue em piedade. Mesmo sendo freados pelo próprio Senhor, que em sua graça ou benevolência geral restringe os efeitos do pecado humano em todo o seu potencial que poderia chegar, os homens continuam procurando o pecado, continuam procurando até cansar por alguma porta que lhes dê vazão à podridão de seu próprio coração. Eles não parecem perceber ou não sequer dão qualquer importância ao que está acontecendo. Eles não estão conseguindo encontrar uma porta que era visível para eles. Isso não os desperta, isso não os parece fazer pensar, isso não parece surtir qualquer efeito. Eles continuam ávidos em sua lascívia, buscando dar vazão ao seu coração e à prática do próprio pecado. Mesmo feridos por esse juízo inicial, irmãos, esses homens insistem em continuar pecando ou procurando pecar, buscando a porta até se cansarem. Ló é esse que foi trazido para a segurança de seu próprio lar por meio dos anjos, irmãos. Ló é esse justo que por tantos fatores se encontra tão frio e desfigurado
em seu coração do que deveria ser. O ponto, irmãos, é possível, em um mundo caído, conservar resquícios de piedade e ainda assim estar profundamente comprometido com o mundo corrompido. A convivência prolongada de Ló em Sodoma afetou mais do que ele provavelmente pudesse perceber ou reconhecer. Nós, irmãos, precisamos acordar para isso e tomar cuidado em relação a esse perigo. Ló não observou o que deveria. Em um lento processo de acomodação cultural se instalou. Assim também somos nós. Nós esperamos, talvez, por um sinal mais climático e apoteótico que sirva como um alarme para que nós então entendamos o perigo que está acontecendo e darmos meia volta. O problema é que esse não é o modus operandi. As coisas não são transformadas do dia para a noite e nem são necessárias. E nisso consiste a sabedoria profana do mundo. Você está esperando um sinal concreto e completo de uma transformação a partir de sua influência ao mundo caído à sua volta. Mas deixe-me dizer, o mundo não precisa transformar você completamente. Para já ter enfraquecido você o suficiente. Da mesma forma, irmãos, para com a igreja. O mundo não precisa transformar completamente a igreja, conduzindo aquelas pessoas à apostasia e a negar a fé, para já ter conseguido enfraquecer o povo de Deus perigosamente. É assim que os seus passos são marcados, a sua caminhada tem sido, então, entrecortada por situações assim. O que nós percebemos, irmãos, é a profunda corrupção de Sodoma aqui sendo exposta e apontando para a necessidade do juízo. Mas o texto segue, então, e nos mostra a misericórdia e a longanimidade de Yahvé, que livra, então, o seu povo do juízo que haverá de destruir a cidade. Diz, então, o texto, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Note, há um chamado urgente para fugir. A essa altura, Ló certamente já sabe que aqueles homens não são homens, mas enviados do próprio Senhor. As palavras daqueles anjos, meus irmãos, ecoam então a urgência da situação em questão. O juízo é iminente, mas a oportunidade de arrependimento ainda está diante deles. Tens alguém aqui entre os teus? Reúne-os e foge desse lugar, porque o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ló então assim o faz, meus irmãos, mas o aviso foi em vão. Nos diz o verso 14 que ele se põe a falar com os seus genros. E eles acham então que Ló simplesmente está gracejando e brincando com eles. Eles não levam a sério a ameaça da destruição. Esse é o padrão ímpio. O aviso foi em vão. Esses homens, apesar de terem sido postos em liberdade por Abraão na campanha contra os 4 reis, esses homens, vivendo próximo ao próprio Ló e conhecendo o seu caráter justo e de alguma forma piedoso, esses homens, meus irmãos, apesar de terem visto essas coisas, ainda assim acham que as palavras de seu futuro sogro se tratavam de brincadeira. Assim caminham os ímpios diante dos avisos e alertas que são dados pelo próprio Senhor em sua palavra. Eles acham que sempre haverá um novo dia. Eles acham que sempre haverá uma nova chance. Eles acham, sim, que sempre haverá uma oportunidade quase que infinita.
de reconhecer naquela hora final da meia volta e conseguir um lugar melhor para a eternidade, quer ela exista ou não. Assim eles agem com gracejos e conduzindo as suas vidas de modo irresponsável ante aos apelos que ouvem. Mas eu não estou preocupado com os ímpios essa manhã. Estou preocupado com o povo do Senhor, ou pelo menos com o povo que se diz pertencer ao Senhor. Porque o problema, de fato, se instaura quando aqueles que dizem seguir a Cristo se portam de maneira completamente irreverente e inerte ou dormente aos grandes avisos, advertências e urgência da própria palavra do Senhor. Quando se mantém com cervizes endurecidas, com ouvidos surdos, com corações secos, e isso então sendo interpretado como sendo algum tipo de conduta em que há tempo de rever, em que sim, há oportunidade de voltar atrás. Sim, uma hora eu acordo, ou uma hora eu dou de fato atenção para essas coisas. Eu tenho muito ainda a correr atrás. Eu tenho uma agenda larguíssima e objetivos a cumprir. O Senhor pode esperar. Eu tenho que garantir, então, um sustento. Eu preciso me preparar para ter um sustento. Eu preciso edificar a minha família. Eu preciso me preparar enquanto solteiro. Enfim, são muitas as evasivas e o ponto permanece exatamente o mesmo. Semana após semana, quiçá dia após dia, o Senhor apontando, então, a sua palavra e o que Ele requer de nós. E nós, com corações alcançados pela graça e tendo a mente de Cristo, teimamos, insistimos a caminhar como se não fôssemos objeto de toda essa graça e bênção. Os genros de Ló, logo, logo seriam destruídos no amanhecer. Os ímpios que permanecem ainda sem Cristo, logo, logo experimentarão do juízo e da vindicação da ira do Santo Rei. E nós, o seu povo, estaremos experimentando, então, de sua disciplina dura e formativa, embora amorosa, sendo chamados dia após dia, amorosamente, para ouvi-lo e com o coração pronto obedecê-lo. Filhos e filhas rebeldes, povo que se diz chamar pelo nome do Senhor, sem de fato viver para o Senhor, povo que evoca os benefícios da aliança, sendo transgressores dela e sem se importar com isso. Chamado povo de Deus, ou servos do Senhor, sem procurar fazer o que o Senhor manda fazer. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando, disse Cristo. Por onde você tem caminhado? Onde é que você pensa em chegar? Mas o que nós temos, irmãos, é exatamente como o Senhor Deus salva o seu povo. No meio da nossa própria miséria, a misericórdia e longanimidade profundas. Ló é aquele que reconhece o aviso e a urgência disso e busca os seus supostos familiares. Então, nós vemos aqui um coração que tem respondido à graça do Senhor e à urgência da situação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um coração que oscila. O que nós temos é Ló, que acabara de alertar os seus, hesitando mais uma vez, a partir do verso 15. Nós temos então um homem que hesita pecaminosamente diante da situação. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Eis a hesitação de Ló, meus irmãos. Ao amanhecer, os anjos apertam então contra o sobrinho de Abraão. Ele ainda permanece de alguma forma lento, não pronto para obedecer, tardio em fazer o que deve ser feito. Ló conhece o perigo.
Ló recebe a advertência, mas ainda hesita. Os anjos do Senhor precisam apressá-lo. Eles dizem, você vai ser destruído junto com a cidade, fuja e salva a tua vida. E ainda assim, diante da morte, destruição iminente, diante do juízo que desceria dos céus, ele continua completamente dormente e alheio. Ora, assim não somos nós, nesse momento, ouvindo as advertências do próprio Senhor e então ao longo de toda a nossa vida cristã, sendo expostos à palavra de Deus e a esse ambiente que nos requer então atenção e vida de fato responsável diante dele. Mas ainda assim, levantando-se daqui a pouco, como se nada tivesse acontecendo, como se o Senhor não nos apontasse para uma vida transformada como fruto de fato de arrependimento verdadeiro. Os homens pegam ou tomam Ló pela mão. Mas por que Ló se demora? Meus irmãos, essa demora, ela envolve apego à cidade. Essa demora, irmãos, envolve insegurança, medo, dificuldade de abandonar tudo, dar as costas para tudo que foi construído e ouvir ao Senhor e preservar sua própria vida. Ló é salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor, mas sua fé ainda é fraca e vacilante. Esse é o Ló que precisa ser mais uma vez apertado pelos anjos, mas aí, talvez, o trecho mais belo do texto se encontra então diante de nós, sendo-lhe o Senhor, nome pactual de Deus, misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. O ponto, meus irmãos, que o autor original quer que nós entendamos de modo muito claro é que o livramento ocorre pela misericórdia do Senhor, não pela prontidão de Ló. Os anjos praticamente arrancam Ló e os seus da cidade. O quadro é de alguém como sendo arrancado do meio do fogo iminente. Se não fosse o Senhor que nos tomasse fielmente pela mão e nos trouxesse da morte para a vida, nós permaneceríamos em nossas Sodomas, nós permaneceríamos de bom grado em nossas Gomorras, mas graças ao Senhor que conduz o nosso coração e o nosso ânimo dobre e nos preserva e nos salva. Ele é arrancado da cidade. E no verso 17, então, ele ouve dos anjos as suas instruções, basicamente finais. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Agora sim nós ouvimos e entendemos, ele vai se pôr então em direção aos montes e vai finalmente escapar. Ele demorou, mas agora ele fará o que é dito para fazer, ou o que foi dito para ser feito. Mas não é assim. Ló agora deseja argumentar contra os anjos ou com os anjos, propondo então uma outra maneira de agir. Ló derrapa mais uma vez, ao invés de obedecer ao Senhor por meio da instrução daqueles anjos, meus irmãos, ele negocia a sua própria alternativa. Note o coração envolto em suposta piedade, mas ainda assim vacilante em sua fé. Ele reconhece que Deus foi gracioso e misericordioso para com ele a partir daqueles homens. Assim não, Senhor meu, agora no verso 19, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste salvando minha vida. Tu és misericordioso, gracioso, tu és bom e me tratou com infinita bondade, graça e longanimidade. Mas talvez você não possa preservar a minha vida no meio da destruição. Eu posso ser apanhado no meio do caminho, indo para o monte, pela destruição que se abaterá sobre a cidade e sobre a campina. Tu és gracioso, mas em alguma medida eu suspeito de tua potência. Tu és misericordioso, mas em alguma medida eu não me sinto tão seguro em confiar a minha vida em tuas mãos. Quer saber de uma coisa? Deixa eu propor outra alternativa. Deixa-me ir para Zoar. Não é pequena a cidade, é como se Ló estivesse dizendo, é uma coisa ínfima, é uma cidade pequena. Qual o problema? Deixa-me ir para lá. Eu tenho receio de ser apanhado em direção ao monte.
e então morra e pereça destruído. Se a hesitação pecaminosa, não sábia e louca de Ló nos chama a atenção, irmãos, o que rouba toda a cena é a longanimidade do Senhor. Não dando a Ló o que ele quer no puro sentido estrito da expressão, mas debaixo de sua providência, então, condescendendo e tendo os seus desígnios, obviamente, envolvidos nisso. Por meio dos anjos, então, Ló recebe a autorização para ir à cidade. O que significa, meus irmãos, a busca de Ló por Zoar? Ló deseja a alternativa mais segura e menos radical. Para que correr até aos montes exposto à campina, se eu posso me refugiar numa cidadezinha pequena, mais próxima? A segurança de fato lá. Não precisamos de alternativas tão radicais. Zoar representa uma posição intermediária entre Sodoma e a libertação do Senhor. E assim nós tentamos, meus irmãos, de alguma forma argumentar com Deus. Eu não preciso que o meu coração seja exposto a correr nas campinas a fim de achar segurança no monte do próprio Senhor. Porque tomar esse curso de ação em minha vida é muito radical. Abandonar isso é ser muito precipitado. Seguir esse tipo de pensamento que vem da Escritura é algo muito diferente. Não, veja, há uma Zoar aqui no meio do caminho. Há uma alternativa. Há algo no meio, secundariamente, que pode servir, assim como a segurança do monte apontado pelo Senhor serviria. O problema, meus irmãos, é que mesmo uma pequena Zoar está ligada ao perímetro moldado por Sodoma. Mesmo uma pequena Zoar permanece debaixo do mundo e da realidade condenada pelo Senhor. Sim, é verdade, por causa de Ló e daquela presença abençoada por Deus e debaixo da sua providência, segundo os seus santos desígnios, Zoar haveria de ser preservada. Mas o que aconteceria ali marcaria o início de inimigos que se levantariam contra o próprio povo do Senhor na história. Todas essas coisas sendo administradas pelo Senhor de maneira soberana e sábia, nada fugindo ao seu controle. Mesmo os justos irmãos, como Ló, o texto nos mostra, podem se tornar espiritualmente letárgicos, vacilantes. Veja, muitas vezes você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Você sabe o que precisa abandonar, mas não abandona. Você sabe o que necessita mortificar, mas não busca mortificação. Você sabe que precisa romper com algo, mas não rompe. Você continua adiando, adiando e adiando. Há pecados que você tem acariciado, negociado, tolerado, porque exatamente ainda existe apego a Zoar, a Sodoma, ao Egito ou qualquer outro padrão mundano. Por isso, então, a marcha é sempre lenta e a fonte parece sempre seca. O texto, então, se caminha, meus irmãos, para o seu final. O juízo consumado, que não falha, é derramado, então, sobre Sodoma, Gomorra e afins. E a fidelidade, então, da justiça de Deus é testificada por meio do evento que ocorre. Os anjos dizem, então, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, verso 22, até tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. O ponto, irmãos, não é que Deus está de mãos amarradas até que o homem possa fazer alguma coisa. Note, os anjos foram incumbidos de duas coisas, de salvar e preservar a Ló e de subverterem a cidade. Portanto, a ordem das coisas é estabelecida aqui. Os anjos não dizem, bom, vá até lá, porque a menos que você chegue eu não posso realizar o que eu vim fazer. Os anjos garantem que Ló seja preservado e protegido
e agora então passam a destruir a cidade. É exatamente essa a dinâmica que acontece a partir do verso de número 23 até o verso 29. A destruição irresistível de Sodoma acontece. Note que o texto desacelera, irmãos. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Parece haver uma espécie de pé no freio aqui. É descrito o amanhecer em Sodoma, o sol nasce e marca o momento em que Ló chega em Zoar. O que nós temos, irmãos, é o prenúncio do próprio juízo. A última noite sombria da história de Sodoma havia chegado ao fim. Não haverá mais noite em Sodoma. Não haverá outro pôr do sol em Gomorra. Saía o sol sobre a terra. E assim como o rei da justiça se levanta, como o sol se levanta, a justiça dele vem anunciada pela manhã que irrompe as trevas. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. De maneira muito resumida, o texto descreve então a subversão e destruição da cidade. Primeiro, Moisés, inspirado, deixa claro que o que acontece é provocado pelo próprio Senhor. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre. Em segundo lugar, irmãos, a linguagem que aponta para um cenário de decriação ou de reversão da criação. Fogo e enxofre e uma cidade subvertida, todos os seus moradores e o que nascia na terra. O ponto é, aquilo que era abundante, fértil e que apontava então para a prosperidade e riqueza, não passa de um campo de devastação e desolação. Ló, que for atraído então pelas campinas de Moabe, como quem vai para Zoar, agora então se encontra sem prestígio, sem posses, sem conforto, sem riquezas, sem nada. O ponto é que apesar de ter sido em tudo destruído em relação às suas posses, Ló ainda tinha o Senhor. Mas essa não era, ou pelo menos não parecia ser, a inclinação de sua própria esposa. Afinal, o texto nos mostra a cena clássica onde uma mulher foi transformada em estátua de sal, e a razão pela qual isso acontece, diz o texto, é que a mulher então é descrita como aquela que movimenta-se em direção a Zoar, mas ao mesmo tempo tendo olhado para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A grande questão, irmãos, não é simplesmente ser punida pela curiosidade visual. Estou correndo em direção a Zoar, há algo acontecendo pelas minhas costas, eu gostaria de ver o que está acontecendo, mas ao me virar então na direção disto, eu transgrido contra o Senhor e recebo o seu juízo e sou transformado em estátua de sal. Não se trata de uma curiosidade visual, irmãos. O olhar para trás carrega todo um peso de apego, de saudade, de desejo, de coração dividido. Ela saiu fisicamente de Sodoma, mas Sodoma não saiu de seu coração. Eles tinham sido, ou ela tinha sido, testemunha do livramento dos anjos em sua própria casa. Os anjos pegaram em sua própria mão e tiraram a ela e os seus a própria cidade. Eles têm visto o juízo acontecer, mas ainda assim o coração está preso ao que não deveria estar. O próprio Cristo vai transformar essa situação, irmãos, num alerta, numa advertência. Lá em Lucas 17 ele vai dizer, lembrai-vos da mulher de Ló, num contexto onde as pessoas deveriam então abandonar a sua própria vida em amor a Cristo ou para seguir ao Senhor.
Ele aplica então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, exatamente a tentativa perigosa de continuar a tentar preservar a sua própria vida nesse mundo, no sentido idólatra da própria vida. O ser apegado demasiadamente ao presente era, de forma a hesitar diante do que o Senhor Deus nos chama a fazer e a como viver. A mulher de Ló representa então, irmãos, a severidade do juízo de Deus, mas também a tristeza de alguém que se encontra próximo do povo do Senhor, que participou da própria saída e da libertação dessa terra, testemunha do livramento, mas cujo coração ainda não se desprendeu completamente do mundo. Isso fala ao seu coração, ele descreve. Que vínculos você ainda tenta preservar? Que situações você ainda deseja manter? O texto termina, irmãos, com um aparente silêncio de algo climático. Agora a destruição consumada. O texto volta para a figura de Abraão no verso 27. E Deus se lembra então de sua aliança. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Lembrou-se Deus de Abraão. Você sabe, na linguagem bíblica, a ideia de Deus lembrando de algo não significa algum tipo de recordação mental ou que aponta para uma memória que não estava muito afiada em algum momento. Mas a ideia de lembrar, sendo aplicada ao Senhor, é apontada exatamente como a ação fiel do Deus da aliança, que então, segundo a promessa, conduz o seu povo. Lembrou-se Deus de Abraão. E a partir disso, ele tira Ló do meio das ruínas e da destruição. Lembrar-se aqui tem a ver com o Senhor Deus, irmãos, agindo de maneira a manifestar a sua fidelidade graciosa. O Deus da aliança disse que preservaria os seus. E assim ele o fez. O Deus da aliança havia dito a Abraão que se tivesse pelo menos 10 justos, a cidade não seria subvertida. Não haviam 10 justos na cidade. Mas ainda assim, Ló foi preservado, mesmo em meio ao juízo do Senhor sobre toda a campina. Mesmo Deus, que mostra o seu juízo e a sua ira sobre aqueles que permanecem rebeldes contra ele, é o mesmo Senhor que preserva os seus por causa de sua aliança. Lembrou-se Deus de Abraão, tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Qual é a sua esperança nessa manhã? O que faz com que o seu coração repouse tranquilo, mesmo diante de um texto tão difícil, inquietante? Por que você não se coloca no meio daqueles que experimentarão o juízo certo do Senhor? O que conduz o teu coração à tranquilidade, à boa tranquilidade, de fato à confiança que o seu fim será diferente? O que é que te comunica isso? Aonde os seus pés estão firmados? Em um mundo caído, não há lugar mais seguro do que pertencer ao povo do Senhor e estar debaixo de sua graça. É exatamente para isso que o texto nos encaminha no final, meus irmãos. A nossa esperança não repousa na força da nossa fé e nem poderia sê-lo. A nossa esperança não repousa na perfeição da nossa obediência, porque nós sabemos ela é podre e imperfeita.
A nossa esperança de não termos um fim semelhante ao juízo experimentado aqui, meus irmãos, repousa na fidelidade de Deus e no caráter absolutamente fiel do mediador da aliança. Não é nada do que você possa fazer, ou o seu arrependimento em si, ou a robustez da sua fé. A esperança, então, está fundamentada no mediador do pacto, no próprio Senhor. Ló foi salvo porque o Senhor Deus lembrou-se de Abraão. Nós, seu povo, somos salvos porque o Pai eternamente se lembra de Cristo e de seus méritos aplicados a nós. Por isso, acordem. Não há mérito próprio qualquer, não há iniciativa particular nenhuma que deva inspirar o seu coração, a sua postura e a sua conduta a uma vida relapsa para com o Senhor e com a sua palavra. Nada justifica corações e vidas dormentes há dias, há meses, há anos a fio, como se esse fosse um padrão normal. É o Senhor e a fidelidade à sua própria promessa. É o Senhor, o Deus da aliança, na pessoa do seu mediador. São as suas graças, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua bondade, a sua perfeição, a sua justiça, o seu amor. Todas essas coisas que não se podem sequer medir ou serem descritas em absoluto, sendo então conduzidas e ofertadas a nós. E nós continuamos como quem se demora. Mas graças a Deus, que nos toma pela mão e nos leva para fora das nossas próprias fortalezas pecaminosas. Graças ao Senhor da aliança, que fiel à sua palavra, e então baseado no sacrifício perfeito de Cristo, irrompe a nossa própria letargia, irrompe a nossa própria negligência e nos acorda e nos faz continuar a caminhar. Graças a Ele, do Deus que se lembra de sua aliança, não de sua obediência, não de sua perfeição, não do seu bom caráter, não da sua maravilhosa hospitalidade, não do seu serviço e da fila de coisas que você poderia enumerar e do vasto serviço ou folha que você possa ter oferecido à sua família, denominação, igreja ou quer que seja. É o Senhor que, lembrando-se de sua aliança, é quem continua a nos conduzir e preservar. Por isso, meus irmãos, ouçam, em meio à corrupção e ao juízo iminente, Yahvé mostra a sua santa justiça e misericórdia ao estender a mão para livrar aqueles de quem, em sua aliança, ele lembra e sustenta. Há várias Gomorras à nossa volta e há Sodomas em nosso coração. Mas a nossa confiança nessa manhã está alicerçada no Senhor, que apesar de nós, nos salva e nos preservará até o fim. Porque afinal, assim Ele faz com aqueles que estão debaixo de sua aliança. Ele pactualmente se lembra deles. E não há nenhum sequer por quem o sangue de Cristo tenha sido derramado na cruz do Calvário, que seja deixado para trás. O Senhor o preserva, o Senhor o guardará, o Senhor o santificará e conduzirá até o fim. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e nos ajude, a fim de que, diante da sua palavra e para o que ela aponta, nós então, de maneira diferente, que só o Senhor Deus pode produzir em nós, prontos e sinceros, busquemos viver para a glória do Senhor. Vamos orar.